Aqui, o título está aqui, O Aguilhão. Então eu queria falar aqui do sofrimento do apóstolo Paulo, a revelação do apóstolo Paulo e a humildade dele também, um apóstolo. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele foi um apóstolo abortivo, fora de tempo. Até muitos dos outros companheiros não reconheciam o apóstolo Paulo como apóstolo, porque o apóstolo Paulo ele foi um grande perseguidor da igreja antes da conversão dele, chamava Saulo. Então ele perseguia o povo de Deus. Ele não admitia, ele tinha força das autoridades. Para o apóstolo Paulo procurar onde tivesse, como nós estamos aqui, onde tivesse um grupo falando de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, ele ia lá com os companheiros dele, os soldados dele, para espatifar com tudo. Ele entrava nas casas, fazia aquelas badernas, vamos dizer assim, arrastando mulheres. Vejam só, esse apóstolo Paulo, que tantas lições que deixou para nós, que deixou escrito, o que ele foi antes de ser crente. E ele foi perseguido, ele foi convertido, chamado na hora que ele estava perseguindo, com carta, sabe, com juiz, uma autoridade, dá a carta aqui de autoridade, aqui, ó. Ele pedia carta, vinha com uma carta, ia para o caminho de Damasco, daquela cidade. Então ele ia indo para procurar onde tinha alguém servindo a Cristo. Aí teve lá alguém que perguntava, que Jesus falava assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ficou, como eu não tinha o nome, então falava assim, alguém deste caminho, aquele que estiver pregando sobre este caminho, é para proibir, é para prender, fazer de tudo. E depois, quando ele encontrou com Jesus, Jesus apareceu para ele, olha, milagre, ele ficou cego, ele olhou assim, quem és tu, Senhor? Naquela hora ele já arrependeu, olha, ele já viu que era o Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus, quem tu persegue. Ainda falou para ele, duro é para ti recalcitrar, quer dizer, dar coisa, combater contra os aguilhões. Você só vai levar desvantagem. Falou para ele, no caminho. Aí naquela hora ele ficou que é a hora que ele converteu, socorreram ele viu aquela voz, os outros que estavam perto, tudo os companheiros dele. Então aqui nós vemos, vamos ler o versículo 1, e já vamos, versículo 1 e 2, explicando. Versículo 1 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, abre um parênteses, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, fecha o parênteses, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, abre o parênteses, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, fecha o parênteses. 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, não é permitido falar, uma palavra que não conseguiria, que não se pode nomear, não tinha como descrever, tão encantadora que era. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui, certo é que não convém gloriar-me, em verdade que não convém gloriar-me. Então, Paulo estava dizendo que ele não convinha, isso que ele ia contar, ele não estava contando como glória para ele. Ele falou, mas vou passar estas visões e revelações para vocês, que o Senhor tinha dado a Paulo.
Então aí ele fala aqui, ó, conheço um homem. Deixa eu dar uma parei aqui. Não deixei isso, desculpa, irmão. Então aqui fala, conheço um homem. Olha como é que ele falou, ele estava contando a história, mas era dele mesmo. Ele não quis falar de eu. A gente tem na carne, por natureza, queria aparecer o eu. Então ele falou, conheço um homem. Embora ele estivesse falando indiretamente, Paulo apontava claramente para si mesmo. E aí ele fala, no terceiro céu, de acordo com uma enumeração comum, primeiro céu, que ele fala aqui, ó, fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então vamos explicar aqui, depois cheguei para frente aqui. Então ele está referindo a ele mesmo, não está referindo a alguém. Então ele falando assim, ó, se é no corpo ou fora do corpo, ele disse que ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia se... Ele sabia que foi arrebatado ao céu em seu corpo físico. Ou somente ele viu esta visão, esta coisa, ou uma visão. Sei que ele foi arrebatado ao terceiro céu. O primeiro céu, o que quer dizer o primeiro céu? Ao que nós vemos, o céu das nuvens, o primeiro céu. Então, das nuvens, né? Das aves, aqui vê que voando as aves, né? E o segundo céu é o espaço das estrelas, é o segundo, porque é 3 céus. O primeiro céu que nós vemos, tem as nuvens, tem as aves, então, e o segundo céu, onde estão as estrelas, onde está a lua, onde está o sol. E o terceiro céu, aí é longe, ao último, ao terceiro céu, que é o planeta céu, ou seja, a morada de Deus, onde Deus mora e os santos. É lá que está o paraíso. Quando a pessoa morre com Cristo, ela aceitou Jesus, então a alma dele, o espírito, atravessa, ó, vai lá onde está Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, falei, está à destra de Deus. Se ele está à destra de Deus, então ele está à mão direita de Deus. Ele está em corpo. Até cabe aquela pergunta que a pessoa falar assim, quando Jesus veio aqui neste mundo, o que ele levou deste mundo? O que ele ganhou, o que ele levou aqui, que ele não trouxe? O pessoal responde, é o corpo, que ele veio, nasceu de uma mulher, de Maria, e depois ele formou homem, e aí ele morreu, ressuscitou com o corpo glorificado, por quê? Porque nós, o dia que nós morremos, aí o nosso espírito vai, o corpo vai para a tumba, e o nosso corpo vai para baixo, para a terra, que o corpo veio do pó e voltará para o pó, todos voltam, feito do pó, porque foi Adão e Eva, veio do barro, do pó. Então, agora depois que nós voltar com Cristo na vinda dele, na segunda vinda, aí o que vai acontecer? Aí vai buscar o corpo, Cristo vem os santos, tudo em espírito, buscar o corpo, é corpo glorificado, aí vai ter o corpo. Então, por isso fala, lá está com Cristo e está os santos. Então seria o lugar da habitação de Deus. Assim. Ele fala, durante 14 anos, Paulo não fizera dessa experiência 14 anos, olha, ele passou 14 anos quando ele teve isso, para ele passar essa revelação, mas só que ele não usou como um enfoque dele, como assim, uma experiência, um ponto de vista em si mesmo, nos seus ensinos. Vou aproveitar no meu ensino, vou usar essa experiência. Não, ele passou 14 anos disso, conforme alguns teria feito, fosse outros, não poderia ter falado logo no começo. Então, qual era o enfoque do apóstolo Paulo? Não foi no começo, quando passou 14 anos, mas durante o ministério dele, depois ele converteu, o enfoque do apóstolo Paulo, sabe o que era? Era a mensagem de Cristo.
era pregar Cristo ressuscitado. Por isso, ele dizia: não nos pregamos a nós mesmos, está nesse capítulo 4, versículo 5. Mas Cristo Jesus como Senhor, capítulo 4, versículo 5. Fala, nós não pregamos nós mesmos. E assim nós vem continuando, como dessa maneira, não pregando nós mesmos. Se nós formos pregar nós mesmos, sabe como é que ele teria o que fazer? Falar? Irmãos, amigos, se eles vêm para a igreja batista, que a igreja batista salva, então ainda estariam pregando a nós mesmos. Vocês veem que a única salvação é a igreja batista. Vocês vêm para a igreja batista, vão encontrar a salvação? Não, nós pregamos Ele. Então vocês vêm para nós pregamos o Salvador das almas, que é Jesus Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos. Às vezes, né, usamos alguma coisa de nós mesmos como experiência, como exemplo. Cada um conta como ele foi, que a conversão dele, como que ele passou na vida dele. Então isso aí é diferente. Ele não está ensinando que ele salva. Como ele salvou? Foi por meio de Cristo. Então, e ele dizia isso. E no versículo 4, aqui veio falar: foi arrebatado ao paraíso. A palavra paraíso, que é utilizada por Paulo de uma maneira geral. E ouviu palavras inefáveis. Palavra que ele não consegue explicar, ele falava, não consegue nomear. Eu vou descrever certinho o que eu ouvi. Não, era impossível ouvir as palavras inefáveis. Não foi possível ele descrever bem as palavras que ouviu. Que ao homem, ele ainda fala aqui, que ao homem não é lícito falar. Não é lícito, não é permitido ele falar. Foi para ele. Então veja só o que ele disse aqui. Paraíso, este é o terceiro céu, lugar onde os santos habitam com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse paraíso que Jesus disse para aquele malfeitor na cruz, falou: hoje estará comigo no paraíso. Hoje Jesus disse. Vocês vejam só que ele arrependeu na hora que viu ao lado, pense bem, vendo um Salvador. Ele falou: nós estamos condenados. Ele reconheceu que ele merecia estar lá, pelo mal feito que ele tinha feito. Quem é que sabe? Se estava na cruz naquele tempo, a pena de morte, castigo, a cadeia, era ali. Ficava preso, depois tinha sentença, sentença de morte. Era a morte de cruz, um madeiro. Se era fala cruz, ninguém sabia se é só um madeiro, seja lá o que for. Mas fala a morte de cruz. Ele, era 3 aquele dia, ele, o outro do outro lado, e o inocente, o Filho de Deus no meio. Põe ele no meio por quê? Quer dizer que ele merecia aquele castigo aos olhos da autoridade. Então ele merecia que castigo mais do que os outros, porque os outros tinham feito outras coisas. E esse que falava ser rei dos reis, falava que ele era Deus, o Messias, e ele era Deus, e aí assim por diante. Então ele falava que ele era rei dos judeus, então zombaram, então vamos pôr isso no meio. Isso que merece uma zombaria mais, né? Com coroa de espinho, que o rei usa uma coroa de ouro, nele vamos colocar coroa de espinho. Vocês imaginam só, meus amigos, o quanto que Jesus sofreu por amor a você, por amor a nós. Se Jesus, durante o nascimento de Jesus, toda a vida dele foi sofrimento, foi sofrida a vida de Jesus, para pagar os pecados. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, porque os outros também morreu na cruz, mas o corpo deles está lá até hoje. Um está aguardando a segunda ressurreição, aquele que não arrependeu. E aquele que arrependeu, que está no paraíso, a alma dele, o espírito, o corpo está aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus. Então aqui é isso que nós estamos vendo. Então, por intermédio de Cristo, que fala no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, também Atos, capítulo 2, versículo 7.
E aqui no versículo 5: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. No versículo 5 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Então o apóstolo Paulo está falando, ó, disso eu tenho que me gloriar-me no Senhor, de quem eu estou pregando, que morreu na cruz por mim. Então nós temos que gloriar, e devemos gloriar naquele que morreu por nós. Nunca gloriar em nós, em nada. Como aquela oração que eu vi aquela hora. Reconhecer, olha, que eu sou miserável, eu não mereço. Eu não mereço. Nós devemos sempre estar nesse ponto. Eu não mereço nada. Nós não merecemos nada. Nós merecemos o inferno, mesmo sendo salvos. Mas para lá nós não vamos, porque alguém, ao Senhor Jesus, ele sofreu equivalente ao inferno em nosso lugar. Nós não podemos falar assim que Jesus sofreu o inferno no nosso lugar. Não, ele não foi no inferno. Ele sofreu equivalente o inferno em nosso lugar. Amém? Então agora, nós vemos aqui, ó. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ninguém quer gloriar em fraqueza. Quer gloriar na vitória. Eu disse, não. Então o apóstolo Paulo, ele achava-se digno de sofrer por Cristo. Ele achava, eu mereço sofrer por Cristo. Difícil, irmão, sofrer por homem. Sofrer pelo homem. Ser castigado por homem. Quando nós sofremos as nossas consequências, sem nós termos culpa, como lá em 1 Pedro fala, o primeiro, o segundo, me lembro, que nós não tivemos que intrometer em negócio alheio. Se nós sofrermos e nós merecemos aquilo, não tem galardão nenhum. Agora, se nós sofremos aqui por homem, sem nós tiver culpa naquilo, por Jesus Cristo, então nós temos galardão. Agora, se nós procurar, se nós provocar o sofrimento, provocar um vizinho, provocar a autoridade, o que for, e nós recebemos castigo, porque nós intrometemos onde nós não devíamos, não pertence. Por isso que nós devemos saber onde nós vamos pôr na nossa mão, ou falar. Nunca devemos intrometer negócio nas coisas que não nos pertencem, porque você pode acarretar um problema que é por sua causa, aí não vai ter galardão, castigo mesmo. Então aqui no versículo 6, porque se quiser gloriar-me, o apóstolo Paulo aqui está falando no versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, quer dizer, não serei tolo, sem juízo, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Não é só para olhar, é para ouvir, ele está falando aqui. Ele queria que os olhos de todos, os crentes, estivessem postos em Cristo e nunca nele. Veja só a modestidade do apóstolo Paulo. Ele disse assim, ó, então Paulo queria que as pessoas avaliassem bem, avaliassem com base no conhecimento prévio que ele possuía. Então por isso que ele falava isso, olha, vocês olham bem. Então às vezes as pessoas não olham bem, não julgam bem, então vamos olhar. Ele está sofrendo, é por Cristo. O que é aquele irmão, aquele cristão, aquele pregador, aquele cristão, o que ele está passando? Ele está passando aqui por Cristo, ele sofre consequência. Você vê quando vocês
só vai de choque com alguém que quer que você peque, para fazer algo para agradar homens, uma coisa você fala que não, então você vai ter consequência, você vai sofrer. Você sofre pela injustiça, você sofre por muitas coisas nesta vida. Sofre na igreja, não só o pastor, como os irmãos sofrem por causa de ver alguns irmãos se afastando, indo para o mundo, voltando àquela velha vida de pecado. A igreja entristece, a igreja sofre, o pastor sofre, se sente humilhado, porque ensina, prega, a pessoa ouve, continua do mesmo, parece que não está dando importância, mas um dia vai dar conta, um dia cai na realidade, se for cristão, mas se não for, então vai corre bem, mas se for cristão, se o nome tiver escrito lá no livro da vida, se o nome dele estiver nos céus, não só no nome, no rol da igreja, no livro da igreja, às vezes o nome está aqui, mas não está lá, então aí na realidade não faz parte do corpo de Cristo, ele é contado, como Judas fala que ele foi contado como apóstolo, note bem, foi contado como apóstolo, mas não apóstolo, ele era um falso. Você vê só que você não vê ninguém pôr nem o pai, mãe, quando você conhece alguém que tem por nome de Judas? Tem, não conhece, nunca vi, viu na história? Tem alguém por nome de Barrabás? Também, vamos lembrar outro nome? Ninguém põe esses nomes no filho. Põe o nome de Jesus, tudo bem, mas Messias não deve pôr, porque Messias é um nome unigênito, é um nome do Filho de Deus, Deus Filho. Agora, Jesus é o nome dele humano. O Messias existiu desde a fundação do mundo, ele não tinha encarnado, é o Messias, o ungido de Deus. Agora, o nome Jesus, ele herdou aqui, pôs para os pais dele, Jesus, Nazareno, porque de Nazaré, então ele é o nome homem, então quer dizer, eu lembro como o Félix falava, meu pai, se colocasse o meu nome de Jesus, tudo bem, colocou de Félix, mas se colocasse Messias, eu hoje mandaria trocar o nome, porque não sou digno de levar o nome do Messias, de Deus, chamar como Deus. Então aqui vemos tudo isso. O versículo 7, é para que não me exaltasse, ele fala, pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então o apóstolo Paulo falou, olha, e esse problema de espinho na carne tem tanta especulação, que a pessoa quer descobrir o que é esse espinho na carne. Então sabemos que as razões pelo aguilhão na carne, que aqui fala o aguilhão na carne, o espinho na carne, foi-lhe dado um espinho, quer dizer, o entre parênteses que ele disse, que ele acredita que foi dar esse espinho na carne, dificuldade, que está no capítulo 11, e no versículo 11, 23 e 27, está aqui, desse lado aqui, o sofrimento, que sofrimento é um espinho na carne, mas muitas possibilidades também têm sido sugerido quanto a esse espinho, uma enfermidade física, outro já disse isso, uma enfermidade física, de alguma espécie na carne. Então, e fala, um mensageiro demoníaco que o incomodava esse mensageiro de Satanás, incomodava o apóstolo Paulo, ou os ataques constantes de perseguidores judeus, também, ficar perseguindo, que o apóstolo Paulo sofreu muito disso aí, se não for saber, só ler tudo o livro de Atos, a história conta, que o apóstolo Paulo sofreu muito, através da história da igreja, ele sofreu muito pela igreja, para batalhar pela igreja. Nenhum acordo entre centenas de comentários, conforme as coisas que se apresentam, o espinho das experiências deste apóstolo Paulo.
Então, por isso, é aplicado prontamente a uma certa variedade de texto que ele teve de enfrentar durante a sua vida. Poucos servos de Deus que nós temos nas Escrituras, têm vivido livre de pelo menos alguma espécie de espinho, de coisa de empecilho, que impedia, que atrapalhava. E vemos os profetas. Dificilmente, né, vê uma pessoa que quer, até hoje, que quer levar a vida a sério com Deus, que não vai encontrar empecilho no caminho, tropeço. Porque para a gente ir bem no mundo, você tem que agradar ao mundo, fazer tudo. Se você quero servir a Deus à risca, você vai encontrar empecilho, porque vai ter algo que vai desagradar alguém. Então vai encontrar fraqueza ou oposição. Então, por isso, se nós formos ler aqui atrás também, aqui fala que um anjo de Satanás, o apóstolo concluiu esta frase assim como começou, para que não me exaltasse. Vou ler rápido aqui no versículo, começando do versículo aqui atrás, aqui, ó. 22, começa do versículo 22 do versículo 11. Ó, ele falou, são hebreus. Ele falava para as pessoas ali. Também eu sou, e eu. São israelita? Também eu sou da descendência de Abraão. Também eu. Se vocês são da descendência de Abraão, também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim, ele está dizendo aqui. Então ele abriu um parênteses aqui. Então eles afirmavam que sim, mas não eram na realidade. Eles afirmavam que eram ministro de Cristo, mas na realidade eles não eram. Eu ainda mais, se vocês são, eu ainda mais, aqui no versículo 23. Em trabalhos, muito mais. O apóstolo Paulo falando. Se é para gloriar, ver, então vamos ver. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Aí ninguém quer. Você vai falar da desvantagem? Açoite, surra, apanha, muito mais que todos. Então ele está falando aqui no versículo 23. Em prisões, muito mais. Aí pronto. Ele falou de trabalho, é muito mais. Agora também ele sofreu muito mais. Custou caro para ele isso. Ó. Em perigo de morte, muitas vezes. Pronto. Olha o que custou ele o trabalho do apóstolo Paulo. Frequentemente ele se expõe à morte. Tudo por levar o evangelho. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Vocês viram só? 5 quarentenas, sabe quanto açoite daria? 40. Então, para contando, 1, 2, 3, 4, era a lei, quarentena. A lei permitia pegar um preso, dar 40 chicotadas. Então, de medo deles errar, que se eles errasse, dasse 41, aí eles eram castigados. Então o príncipe falou, ó, 5 quarentenas de açoite, menos um. Então, quer dizer, eles davam 39, então vamos deixar uma de... Né? Então, para não errar a conta. Se errou, já anterior a 40. Então ele fala, 3 vezes fui açoitado com varas, 25. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. E em viagem, muitas vezes, em perigos de rios e perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha bem, o apóstolo Paulo ele falou que perigos em salteadores e perigos da minha nação. Você entendeu? Na minha nação, todos eles sofreram perigo. Olha bem, perigo dos gentios, dos estrangeiros. Então, perigo na cidade, ele está contando, perigo no deserto, e perigo no mar, e perigo entre os falsos irmãos que chegavam em Paulo, sabe aqueles? E tem muitos hoje, corre perigo, falsos irmãos. Dizem irmãos, mas não é. Irmãos é aquele que tem o sangue lavado de Cristo, que ele está debaixo do sangue lavado de Cristo. Em qualquer dominação, em qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo,
Se tiver alguém que é nascido de novo, é nosso irmão. Nós temos muitos irmãos que nós não sabemos. Às vezes não reconhecemos os irmãos. Você vai ter surpresa quando nós estivermos no reino da glória. Vai pensar que só os batistas que vai estar lá? Não, seria uma loucura nós falarmos, pensarmos isso. Mas tem um nome que foi um apelido, foi dado esse nome. Para, como é que eu vou falar? Para ter um nome, separar, para ter uma marca, um alvo, você saber quem, e que igreja que nós faz parte. Não é o prédio, está escrito Igreja Batista. Igreja Batista são os irmãos, pedras vivas que vêm aqui dentro para poder cultuar o santo nome de Deus. Então sabemos que nós temos muitos irmãos. No dia do encontro lá, né, vamos ficar sabendo, oh, mas você está aqui também? Conhecida, poxa. Aí aquele outro também lá que não está aqui, então, é isso. Só vai estar lá quem nasceu de novo, que tem aquela fé genuína em Cristo Jesus. Amém? Isso é o verdadeiro, isso que Jesus não faz acepção de pessoas. Então aqui parece que representa o perigo culminante ao extremo que o apóstolo Paulo passou. Se for continuar vai longe, mas a hora está esgotada. Então nós ficamos aqui, como nós começamos, ó, em verdade é que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Outro dia nós continuamos, se Deus permitir. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo fala que não convém gloriar, muito menos nós não temos nada, irmãos. Às vezes nós pensamos hoje, não diz, aquele homem trabalha bastante. Pô, trabalho, hoje está fácil para trabalhar. Não tem sofrimento, não tem perseguição. Você imagina só, não tem perseguição. Os cristãos hoje não querem trabalhar. Imagina se tivesse impedido no caminho, tivesse empecilho. Olha, vocês não é para ir no cultuar. Vamos cultuar escondido. Vai chegar um ponto que as portas aqui não vai estar, não vai poder. Eles vão ter que cultuar a Deus de outra maneira. Mas uma coisa nós sabemos, que a Bíblia diz, as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. A igreja vai estar aqui, a igreja de Cristo, até a vinda, porque ele já deu promessa. Seja como for, ela seja onde que tiver, as portas do Hades, do inferno, quer dizer, não vai prevalecer, não vai fechar, porque a igreja pode morrer essa daqui, mas continua no outro lugar. Em geral, não, aqui pode, às vezes pode acabar aqui. É muito fácil, falei, eu não vou, o outro eu não vou, o outro eu não vou, vai afastando. Se fica um, pronto. Se ficar dois, ainda vamos lá, ainda continua, mancando, sofrendo. Porque é difícil, irmãos, é difícil. Você servir a Deus, você que quer força de servir a Deus, e o outro não quer servir a Deus. O Deus do céu que nos salvou. Amém? Que Deus abençoe. Que hino que vamos cantar? Que hino que vamos cantar, irmãos? 210. 210?